Estamos aqui com o João Ramalho, da JPG. Eu queria que você falasse um pouco dessa participação na Fliporto, vocês que já estão vindo pela segunda vez aqui para Porto de Galinhas. É maravilhoso, é uma honra muito grande, acima de tudo. A gente já é fã da cidade, dessa paraíso que é Porto de Galinhas, então já ficamos muito abismados de estar aqui só pela presença física. E participar de um evento desse cultural, um evento que valoriza a cultura, o livro, a leitura. Hoje em dia, num tempo de internet, num tempo tão eletrônico, você ter um evento que valoriza a cultura, o livro ali na sua mão, é maravilhoso. A gente está muito orgulhoso de estar aqui mais uma vez, vamos arrebentar para o pessoal. Hein? Daqui a pouquinho vocês estão subindo ao palco, e o que é que o público pode esperar da apresentação da JPG? Vai ter muita música brasileira bacana, vai ter muito Zé Ramalho, vai ter muito Lenine, que é do Pernambuco, né? Então vai ter muita coisa boa aí, eu acho que o pessoal vai curtir com certeza. Vamos lá. Eu conversei aqui com o João Ramalho, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Obrigado. Fliporto 2009, o melhor da literatura na melhor praia do Brasil.